que sabe que a glória é para Deus e que a igreja precisa ser ensinada e edificada, ela sabe que o Espírito trabalha em favor dela e ela não precisa fazer força, porque quem convence é o Espírito, ele está na direção do Espírito e o Espírito edifica a igreja. Paulo estava orando, irmãos. Ananias foi lá e abençoou Paulo. Paulo, ele foi o maior fundador de igreja. Paulo, ele chegava numa determinada comunidade e ele olhava para uma garagem, para um ambiente rústico, e dali ele olhava para duas pessoas que aceitavam a Cristo e fundavam uma igreja ali. Ficava por um determinado espaço de tempo, ele detectava alguém que tinha o espírito de liderança, ele formava um obreiro e colocava no seu lugar, e ele ia para uma outra vizinhança e ele ia executando a obra do Senhor, porque ele não queria a posição e ficar naquela posição dizendo: se eu sair cai tudo. Não, Paulo, ele não era egoísta. Paulo, ele tinha a graça de Deus e ele queria que a obra de Deus crescesse. Então Paulo fundou muitas igrejas. Depois que Paulo ele deixava a igreja ali, ele ia se distanciando, mas Paulo nunca deixava aquela igreja sem que mandasse uma carta ou que viesse notícia. Paulo estava sempre muito bem informado da sua igreja. Paulo, ele sabia como é que estava funcionando a igreja, e ele está agora escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso começou a sair um pouco do centro da vontade de Deus e começaram a desconfiar acerca do ministério de Paulo, porque Paulo não palmilhou, não andou, ladeou no ministério de Cristo. Paulo foi escolhido por Cristo no caminho de Damasco, mas alguns começaram a desconfiar do seu ministério, porque ele tinha o título de apóstolo. Então eles disseram: ele não andou com Cristo. A igreja começou a entrar esse tipo de confusão no meio dos irmãos, e começou a entrar esse tipo de conversinha, e Paulo, ou ele estava orando e chegava a revelação, quando o homem é de Deus, irmão, ninguém precisa contar, o Espírito, que é o dono da igreja, vai lá e revela o coração do homem de Deus, ou alguém lhe informou, alguém que estivesse na altura, alguém que chegasse e falasse. Paulo olhava no olho e tinha discernimento de Deus para saber se a pessoa estava só levando mais uma conversa, ou estava realmente preocupada com o que estava acontecendo na obra. Então Paulo, ele escreve a carta, se você for ler, justificando, explicando tudo o que aconteceu acerca do seu ministério. Ele estava escrevendo uma carta dizendo: olha, eu fui assim, eu faço assim, eu fui chamado por Cristo, é Cristo que me chamou. Ele foi escrevendo, relatando todo o seu chamado. Então, quando ele está escrevendo essa carta, ele também escreve dizendo: olha, por esta causa eu me ponho de joelhos, por esta situação eu vou dobrar o meu joelho e vou buscar de Deus. Tem situações, irmão, que você, ainda que tenha um bom vocabulário, uma boa argumentação, você não vai inverter a situação, porque o demônio já entrou no coração de alguns. Mas o que é que eu tenho que fazer? A minha peleja não é contra a carne nem sangue. Eu tenho que dobrar o meu joelho, jejuar, clamar a Deus. E Deus, eu estou mandando a carta, eu estou mandando a mensagem, mas coopera, trabalha no coração da igreja de Éfeso, para que esse demônio de divisão que está causando dissensão no meio daquela igreja caia por terra. Deus trabalha em favor daquela igreja. A igreja de Jesus, ela só prospera quando nós oramos, quando nós acreditamos que não está na força do nosso braço, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. O nosso Deus é o Deus, peleja por esta causa. Tem pessoas que não conseguem orar para que tenha mais habilidade no mundo espiritual, para que seja mais cheio do Espírito, não, mas para levantar uma campanha, para que a causa da justiça, o imposto, o aposento, aí vem de madrugada para a igreja, irmão. Jesus disse: olha, buscai as coisas lá de cima. Paulo falou: buscai as coisas do alto, buscai as coisas do alto. Então nós precisamos, irmãos, que o Espírito nos leve de volta ao primeiro amor, a voltar a orar de verdade, para que nós venhamos ter intimidade com Deus. Quando você começar a orar, você vai ver que tem coisas dentro da tua casa que precisa ser mudada, mas por conta de falta de oração a tua vista está ofuscada. Tem coisas na tua própria vida que precisa ser mudada.
Eu pastoreei, fiquei confrontado por alguns irmãos, mas eu não fiquei desafiando eles, eu fui para o joelho. Faz 3 meses que a gente saiu da frente do trabalho, teve irmãos que nos procuraram essa semana, e eles, equivocados, errados, e eles disseram: o irmão tem que pedir perdão para nós. Eu falei: então eu peço, eu tenho que perdoar os que me perseguem, não é? Mas eu coloquei no joelho, e as pessoas me procuraram essa semana, 3 pessoas, e disseram: irmão João, irmã Silene, nós estamos orando a semana, Deus falou no nosso coração, e nós precisamos pedir perdão para o irmão. Sabe como é que eles conseguiram detectar isso? Quando eles foram para a oração. Quando você vai para a oração, você vai ver coisas que você não está vendo, mas se você te colocar de joelho de volta, a palavra, ainda que alguns não dê crédito, irmão, o meu compromisso é com a palavra e com Deus, irmão. Se você não der crédito, eu não posso fazer nada, vou embora e vou descansar no meu sono e vou repousar descansado em Deus. Mas a orientação para a igreja de hoje, aqui na Mineira, voltamos a orar de verdade, irmão. Mas que oração é essa, irmão? Pagar a penitência? Não, irmão. Faça os teus particular com Deus de volta. Deus tem saudade do tempo que tu orava de verdade, irmão. Que você vinha com o coração voltado para adorar a Deus. E todos que pregavam, você dava glória a Deus. Todos que cantavam, você dava glória a Deus. Sabe por quê? Porque você dizia: Deus está falando. Você estava na mesma dimensão espiritual. Eu até nem gosto de incentivar a igreja a dar glória a Deus. Eu não preciso de um retorno da igreja para ser motivado, porque faço isso por graça. Eu não preciso dizer: dá um glória aí, quem faz isso é vaidoso. Eu quero morar no céu. A glória é de Deus. E o culto de Paulo tinha ódio. Quando ele pregava tinha que ter silêncio total, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aprenda isso, irmão. Na hora do louvor, adore, pule, fale em mistério. Mas na hora da pregação, irmão, preste atenção. Você vai numa sala de aula, o que a professora diz? Sem barulho. Porque se tiver barulho você não aprende. Por esta causa eu me ponho de joelho. Tem pessoas que estão sofrendo, irmão, e só precisa fazer uma coisa: se pôr de joelho, invocar o nome do Senhor, seu Deus, porque Ele está perto. Nos colocamos de pés. Eu não quero constranger ninguém, não é a minha obrigação de estar aqui na cidade mineira para lhe constranger e dizer que você ora pouco ou tem parado de orar. Paulo, ele nos dá uma orientação: orai sem cessar. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Eu não oro porque sou bom, eu oro porque preciso melhorar. Amém? Se você precisa de uma oração, te convido a sair do teu lugar. Eu preciso orar em favor da tua vida. Irmão João foi tão calmo, irmão, mas avivamento para mim ainda vem pela palavra. Eu quero que não adianta você pular agora, saltar agora, e você não for confrontado pela palavra e pelo Espírito de Deus. É só para aqueles que perderam a força, não tem mais força para orar. Eu te convido a sair do teu lugar. Deus está disposto em te ajudar, e Ele vai começar a se revelar para você nos teus sonhos. Você vai começar a estar trabalhando, daqui a pouco você vai ter visão. Tem pessoas que tinham uma unção tão forte na sua vida, que de vez em quando tinha que chegar em casa, nem tomar café, irmão, preciso ir lá na casa do fulano, porque Deus me deu uma revelação enquanto eu estava vindo. Só acontecia isso, sabe quando? Quando você tinha uma vida de joelhos. Vida de joelhos. Deus só conta com a igreja que ora, irmãos. Jesus, no seu ministério terreno, Ele deu o seu exemplo de oração. Nós precisamos orar, irmão. Orar para que o temor volte. Orar, calabrias, tu queimando, tolobiastério. Vamos adorar a Deus com aquele mesmo hino. E você que está vindo aqui, ou você está sem força, eu vou fazer uma oração agora, que todas as cadeias que te prendem no banco, quem sabe outro pregador já veio e você foi embora, e você foi cobrado, e você ficou envergonhado no caminho. Você não tem força para vir mais aqui na frente. Até isso você não consegue mais. Mas essa cadeia vai ser quebrada agora, em nome de Jesus. Essa corrente que te prende, porque o inimigo quer te ver parado, porque daí ele consegue avançar, porque daí ele tem acesso na tua vida. Mas quando você voltar a orar, você vai ver o teu casamento melhorar, a tua vida vai começar a melhorar.
porque a obra de macumba ela não vai prevalecer. A maldição proferida contra a tua vida, contra a tua família, ela não vai prevalecer. Tem dias que eu estou orando e Deus diz: vai lá para a rua. Eu começo na rua. Deus, toda obra de macumba, de feitiçaria, de inveja, de olho altivo, de palavras proferidas contra a minha casa, contra a minha vida, lançando maldição, ela vai sendo quebrada, porque há poder no teu nome para desfazer todas as obras do diabo. Então tem vezes que você não consegue vir aqui e alguém quer lhe forçar, é porque você já está acorrentado, mas essa corrente, ela cai por terra. O laço de morte nesta noite vai cair por terra. Vidas vão ser curadas nesta noite. Fecha o teu olho. Você que está bem com Deus, me ajude nesta guerra, nesta peleja, e vamos interceder em favor daqueles que estão aqui diante desse altar. Glória a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Aleluia. Te amo, Jesus. Aleluia. Fica conosco. Ser grato a Deus, irmão. Para todos sempre. Amém. Paulo disse: por esta causa eu me ponho de joelhos. Ele sabia que não estava na sua força do braço. Ele precisava entrar no mundo espiritual para que o Senhor intervisse em favor da obra. Eu não sei qual é a causa que você precisa colocar o teu joelho em terra. Quem sabe você já reclamou para tantas pessoas, mas o segredo da minha e da tua vitória ainda está no Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor. Faça assim com a tua mão e feche os teus olhos. Repita comigo as palavras: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fortalece fortalece o meu coração meu e coração me dê e me dê coragem coragem para enfrentar para as enfrentar batalhas as batalhas no mundo espiritual de joelhos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Cristo. Temos alguém aqui nesta noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor, e você diz assim: acabou, eu preciso, até agora eu não estou dando mais conta, eu preciso que o Senhor venha intervir em meu favor. Se temos alguém aqui nesta noite que deseja aceitar a Cristo, se manifeste com a mão levantada. Não temos? Temos alguém? Se você está aqui no nosso meio, eu não posso lhe obrigar, porque eu preguei nesta noite que quem convenceu Paulo foi o próprio Deus. Não será a minha oratória nem o meu poder de persuasão, mas o Espírito de Deus é que vai convencer o teu coração ao arrependimento. Amém? Deus abençoe Cristo, em nome de Jesus. Santo Espírito, vem vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com a glória, Senhor. Santo Espírito, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para as pessoas aceitarem Jesus, nós somente queremos agradecer a Deus e agradecer os irmãos que vieram nesta noite, né? Agradecer ao irmão João, que pregou a palavra do Senhor, e os irmãos que estão aqui nesta noite, e convidar para terça-feira um grande culto de oração e doutrina. Hoje foi incentivado bastante na mensagem sobre oração, né? Existe círculo de oração por causa da falta de oração na igreja, né? Os irmãos têm que vir à oração terça-feira cedo para buscar a presença do Senhor. Não chegar depois das 8, aí, né, não ora nada. Chega cedo, dobra o teu joelho e busca a presença do Senhor, que você vai receber a vitória daquilo que você precisa, né? Glória a Deus. Então, terça-feira, eu convido os irmãos em nome do pastor, né, para que todos estejam aqui buscando a presença de Deus cedo, né? Glória a Deus. Então vamos orar a Deus e agradecer por tudo quanto Ele tem feito nesta noite. Glória a Deus. Oremos então neste momento. Querido e eterno Deus, nós estamos na Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, por este momento maravilhoso em que passamos na Tua presença, Te louvando, Te engrandecendo, Senhor, e também recebemos as Tuas bênçãos nesta noite. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa os Teus filhos que contribuíram para a Tua obra, com dízimo, com missão, com associação, com ABC. Ó Deus, não deixa faltar nada nos seus lares. Nós Te pedimos as Tuas bênçãos, Senhor. Multiplica, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Levantemos nossas mãos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? posso todas as coisas. Aquele que me fortalece. Cidade Mineira é. Do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.